O deputado Eduardo Bolsonaro, em viagem aos Estados Unidos, divulgou um vídeo comentando as iniciativas do governo Lula de censurar e perseguir opositores políticos. O deputado estava viajando para participar da audiência pública na Câmara dos Deputados sobre as violações de direitos humanos pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo judiciário controlado por ele. Nessa audiência, foram ouvidos o jornalista Michael Schellenberger, responsável pelo Twitter Files Brasil, o jornalista Paulo Figueiredo e o CEO do Rumble, Chris Pavlovski. Após essa audiência pública, os deputados que foram aos Estados Unidos, assim como os advogados da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro, a ASFAV, e o advogado do ex-deputado Daniel Silveira, Paulo Faria, participaram ainda de outras reuniões com parlamentares e entidades conservadoras dos Estados Unidos, onde denunciaram a tirania instalada no Brasil. O deputado Eduardo Bolsonaro se enfureceu ao comentar a iniciativa dos ministros de Lula, Paulo Pimenta e Ricardo Lewandowski, de pedir investigação de seus desafetos sob a alegação de disseminação de fake news. Eduardo disse: "A gente não falou nenhuma fake news, a gente falou a verdade. O governo está sendo incompetente, quando não desumano, com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul." O deputado explicou que as publicações que se tornaram alvo dos ministros eram originadas de matérias da velha imprensa, que não foi incluída no pedido de investigação. Eduardo Bolsonaro chamou a atenção dos repórteres da velha imprensa para o risco que estão correndo e para a necessidade de pararem de apoiar iniciativas de censura que ameaçam sua própria existência. Ele lembrou que no governo Bolsonaro, embora as críticas fossem constantes, não houve perseguição do governo à velha imprensa. Eduardo Bolsonaro apontou que a velha imprensa apoia a censura por ter perdido o monopólio da informação. Ele disse: "Como vocês não aguentam porque vocês não trabalham, vocês querem calar justamente aqueles que estão trabalhando para apontar os seus erros, para melhorar os seus serviços." O deputado prosseguiu: "Vocês querem nos calar para se perpetuar no poder. Vocês não têm ética, vocês não têm moral. Vocês estão perdidos. Esse governo acabou." O deputado enfatizou as expressões utilizadas pelo ministro de Lula, que falou em tratar os opositores como traidores de guerra. Eduardo Bolsonaro explicou que a pena para traidores de guerra é a pena de morte e apontou que é exatamente esse o desejo do ministro, em consonância com a extrema esquerda que busca a destruição física de seus adversários políticos. Ele disse: "A gente vai representar a PGR por ameaça, por abuso de autoridade. Ele está dizendo que nós merecemos a pena de morte. Ele deseja nos matar." Eduardo Bolsonaro explicou que também relatou as ameaças à polícia. Ele disse: "Estou denunciando formalmente na polícia Paulo Pimenta por ameaça de morte. Qualquer coisa que a partir de agora aconteça comigo, o responsável se chama Paulo Pimenta." Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos, tribunais de exceção e pessoas, jornais e sites censurados. A renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, canais e sites conservadores estão sendo retidos sem previsão legal. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida
e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Chegamos ontem aqui nos Estados Unidos, a audiência foi um sucesso, a nossa missão foi completa. Agora, lamentavelmente, hoje, já indo para o aeroporto, fiquei sabendo que, tal qual ocorreu comigo no Parlamento Europeu, que retornei ao Brasil e tinha um relatório da Polícia Federal contra mim por eu ter participado de uma live no Space, da Rede X, agora o ministro de Lula, o SECOM, Paulo Pimenta, ofereceu uma denúncia contra mim ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que nesse momento pede ao STF permissão para nos investigar, parlamentares, por crime de opinião. Crime esse que não existe em lugar nenhum. Muito pelo contrário, nós temos imunidade parlamentar para falar. E a gente não falou nenhuma fake news, a gente falou a verdade. O governo está sendo incompetente, quando não desumano com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu compartilhei uma matéria da Folha falando que o governo federal, o governo Lula, demorou 4 dias para enviar as forças nacionais para ajudar nos resgates. E aí, ao invés deles se recolherem a sua significância e melhorarem o seu serviço, que é para isso que serve a crítica, para isso que serve a oposição responsável que nós fazemos, não, eles vão em cima do mensageiro. Primeiro de tudo, quero crer que a imprensa esteja vendo o que está acontecendo, porque assim como eles estão indo atrás de nós agora, eles podem perfeitamente virar esse canhão para vocês, quando eles bem entenderem. Porque não é possível, que eles ignorem que foi a Folha que fez a matéria e venham para cima de mim. Diga de passagem, matéria verdadeira. Mas eles tentam fazer isso. Tentaram agora fazer com que a narrativa do seu puxadinho, a sua assessoria de imprensa, chamada Globo News, monopolizasse a opinião. O começo dessa história vem com uma circulação de diversas fake news. E aí, o ministro Paulo Pimenta não deu os casos, mas um dos casos mais alarmantes, e uma dessas fake news dava conta de que os caminhões de doação estavam sendo barrados no Rio Grande do Sul, porque não tinham nota fiscal. Graças a Deus, matérias de outras imprensas como o SBT, depoimentos como o do governador de Santa Catarina, Jorginho Melo. O PT estaria barrando caminhões da Defesa Civil com ajuda humanitária, porque não tem nota fiscal e um caminhão parece que está um pouco acima do peso. Ele foi barrado, ele teve que parar lá no posto da NTT, que é federal, foi multado 2 vezes. Vocês são nojentos. Eu não vou nem falar aqui tudo o que eu penso, porque a minha avó às vezes assiste o que eu coloco aqui nas redes sociais. Mas vocês, preocupados em burocracia, saber pesagem de caminhão, multando gente que está chegando para ajudar, os outros que estão perdendo seus filhos, coloquem-se fiscais da NTT, burocratas do governo Lula, coloquem-se no lugar das pessoas que estão perdendo seus familiares. Agora que a água vai baixar, vai começar a vir muito mais corpos, Vocês estão preocupados em regular as redes sociais no meio de uma catástrofe dessa. Vocês são um nojo, uma vergonha para os brasileiros. Vocês criticavam tanto o Bolsonaro por qualquer coisinha e o Bolsonaro nunca calou vocês. Vocês tinham liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Mas como vocês não aguentam, porque vocês não trabalham, vocês querem calar justamente aqueles que estão trabalhando para apontar os seus erros, para melhorar o seu serviço. Vocês querem nos calar para se perpetuar no poder. Vocês não têm ética, vocês não têm moral, vocês estão perdidos. Esse governo acabou. Fez um rombo ano passado de mais de 200 bilhões de reais. Sabe quanto é que desse dinheiro vai chegar para o pessoal do Rio Grande do Sul? 0. Ou muito pouco. Porque vocês não estão preocupados. Dizem até, que a maioria dos municípios do Rio Grande do Sul não tem prefeitos do PT. E talvez esse seja o motivo pelo qual vocês têm tanto descaso com o povo gaúcho.
Mas graças a Deus é um povo trabalhador, né? Como disse bem o prefeito de Bento Gonçalves. Nós decidimos uma coisa muito importante aqui em Bento. A gente não vai esperar por helicóptero. A gente vai fazer do nosso jeito de Bento Gonçalves, do jeito do Rio Grande do Sul. Nós vamos pegar com os nossos braços, o nosso pessoal, os nossos voluntários, os nossos cidadãos de Bento Gonçalves, mas a gente vai buscar todos os nossos cidadãos de Bento Gonçalves. A gente não vai ficar esperando e a gente vai fazer do nosso jeito. E os gaúchos estão metendo a mão na massa. Eu continuo recolhendo doações em Brasília, né, nas cafeterias da Maria Amélia, para que depois, daqui a pouquinho, a gente vai estar mandando tudo lá para o Rio Grande do Sul para ajudar um pouquinho, para reduzir, para atenuar o sofrimento dos gaúchos, porque a gente se coloca no lugar dos outros. Em resposta a isso tudo, eu estou conversando com o líder da oposição na Câmara, o deputado Felipe Barros, e o senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado. A gente vai representar na PGR pelo crime de ameaça, por abuso de autoridade, porque quando o Paulo Pimenta fala nesse áudio de que nós merecemos a mesma pena de traidores em tempos de guerra, ele está dizendo que nós merecemos a pena de morte. Ele deseja nos matar, igual Mauro Iazzi falou. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova. Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. As pessoas têm que entender que a esquerda, a depender deles, é só uma questão de oportunidade para eles realmente acabarem com a gente. Estão condenando senhorinhas e velhinhos a 14, 15, 16 anos de prisão. E não é só por aí. O que o Paulo Pimenta está fazendo, ele está aumentando o tom. Prendemos. Foi dado um depoimento do general. Não aguenta mais esse preocupado. Acho que é uma sacanagem. Tem gente trabalhando 24 horas por dia, 4 dias sem dormir, pessoas colocando a vida em risco para salvar as pessoas. Enquanto isso, tem uma indústria de fake news alimentada por parlamentares, por influencers. Quem age contra nós deve ser tratado como quinta coluna, que é essa palavra que a gente usa para os traidores em tempo de guerra. E quinta coluna tem que ser tratado como criminoso. E é por isso que eu vou notificar a Polícia Federal, a AGU, pedindo que se abra uma investigação, se identifique os autores das fake news. Não achem vocês que a história não pode se repetir. Não achem vocês que os campos de concentração dos gulags é coisa do passado. A gente está vendo agora uma denúncia de uma adolescente envolvida no 8 de janeiro, que uma psicóloga está tratando ela para que ela deixe de ser extremista. Praticamente dizendo para ela votar na esquerda. Isso é exatamente o que acontece na Coreia do Norte, nos gulags soviéticos. Essa história não pode se repetir. Eu também estou denunciando, né, formalmente na polícia, Paulo Pimenta por ameaça de morte. Qualquer coisa que a partir de agora aconteça comigo, o responsável chama-se Paulo Pimenta. Se não aguenta a pressão, Paulo Pimenta, pede para sair. Se é incompetente, pede para sair. Durante o governo Bolsonaro, vocês tinham total liberdade, até para caluniar. Chamaram de genocida, chamaram de um monte de coisa. Meu pai nunca fechou a imprensa, nunca censurou um jornal. Eu lembro dos editoriais da Folha torcendo pela morte do meu pai, como se isso fosse democracia. E a gente, não se preocupa não, que a gente não vai chegar nesse nível, porque a gente não é igual a vocês, não. A gente faz oposição responsável. A gente não faz pensando tudo, né? O poder pelo poder. A gente tem escrúpulo, tem moral, tem ética, valores judaico-cristãos. Não é tudo pela causa. Se for roubar, pela causa tá valendo, igual vocês fazem, né? Para tentar reverter a história, para dizer que o Lula, que a Dilma são pessoas boas, fazendo vaquinha para o José Dirceu, como aconteceu em escândalos de corrupção passados, Mensalão, Petrolão. E além disso, Paulo Pimenta e ministro Ricardo Lewandowski, né? Que muitos diziam que seria uma pessoa moderada, né? Que lamentável, querendo investigar deputado federal por falar. Que vergonha, ministro Ricardo Lewandowski. O senhor é um aposentado da Suprema Corte Nacional, o mais alto poder judiciário, atropelando agora, enquanto ministro da Justiça de Lula, a Constituição e seu artigo 53 trata da imunidade parlamentar. Que vergonha, ministro Ricardo Lewandowski. Vai acabar a sua carreira se misturando e se lameando com essa quadrilha. A gente vai ter um encontro marcado porque eu também estou apresentando na Comissão de Segurança Pública uma convocação para a gente se ver pessoalmente, eu, o senhor e eu e Paulo Pimenta, temos um encontro marcado na Comissão de Segurança Pública, que eu quero ver se realmente vocês vão aplicar em mim, dentro da Câmara dos Deputados, a pena para traidores da pátria. Eu quero ver até onde vai essa valentia da pena de morte que vocês estão pregando contra mim e contra todos os conservadores. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até daqui a pouco no Brasil, que a gente está retornando agora para o aeroporto.